Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Ano 5, Fevereiro 1862, Volume 2, Segunda Parte. A Reencarnação na América. Com frequência, se admiram que a doutrina da reencarnação não tenha sido ensinada na América, e os incrédulos não deixam de aproveitar a circunstância para acusarem os espíritos de contradição. Não repetiremos aqui as explicações que nos foram dadas e que publicamos a respeito. Limitar-nos-emos a lembrar que, nisto, os espíritos mostraram a sua prudência habitual. Quiseram que o espiritismo surgisse num país de liberdade absoluta quanto à emissão de opiniões. O ponto essencial era a adoção do princípio, e para isso não quiseram ser perturbados em coisa alguma. O mesmo não se dá com todas as consequências, sobretudo com a reencarnação, que se teria chocado com os preconceitos da escravidão e da cor. A ideia de que um negro poderia tornar-se um branco, de que um branco poderia ter sido um negro, de que um senhor poderia ter sido escravo, parecia de tal modo monstruosa que era suficiente para que o resto fosse rejeitado. Assim, os espíritos preferiram sacrificar momentaneamente o acessório ao principal e sempre nos disseram que, mais tarde, seria estabelecida a unidade sobre este, como sobre outros pontos. Com efeito, é o que começa a se dar. Várias pessoas de lá nos disseram que essa doutrina lá encontra atualmente numerosos partidários, que certos espíritos, depois de a ter dado a pressentir, vêm confirmá-la. Eis o que, a respeito, nos escreve de Montreal, Canadá, o senhor Fleury Lacroix, natural dos Estados Unidos. A questão da reencarnação, da qual fostes o primeiro promotor visível, aqui nos tomou de surpresa. Hoje, porém, estamos reconciliados com ela, com esse filho do vosso pensamento. Tudo se tornou compreensível por esta nova claridade, e agora vemos em nossa frente um pouco mais longe na eterna estrada. Entretanto, isto nos parecia absurdo, como dizíamos no começo. Hoje negamos, amanhã acreditamos. Eis a humanidade. Felizes os que querem saber, porque a luz será feita para eles. Infelizes dos outros, porque ficarão nas trevas. Assim foi a lógica e a força do raciocínio que os levou a essa doutrina. E porque nela encontraram a única chave que podia resolver problemas até então insolúveis. Contudo, o nosso honrado correspondente engana-se quanto a um fato importante ao atribuir-nos a iniciativa desta doutrina, que chama de filho do nosso pensamento. É uma honra que não nos cabe. A reencarnação foi ensinada pelos espíritos a outros que não a nós, antes da publicação de O Livro dos Espíritos. Além disso, o princípio foi claramente exposto em várias outras obras anteriores, não somente as nossas, mas ao aparecimento das mesas girantes. Entre outras, em Céu e Terra, de Jean Renaud, e no encantador livrinho de Louis Jordan, intitulado Preces de Ludovico, publicado em 1849, sem contar que esse princípio era professado pelos druidas, aos quais, certamente, nós não ensinamos. Nota explicativa 1. Vide a Revista Espírita, abril de 1858,
O Espiritismo entre os Druidas. Artigo contendo as tríades. Quando ele nos foi revelado, ficamos surpresos e o acolhemos com hesitação e desconfiança. Até o combatemos durante algum tempo, até que a evidência nos foi demonstrada. Assim, nós o aceitamos e não o inventamos, o que é muito diferente. Isto responde à objeção de um dos nossos assinantes, o Sr. Salguet de Angers, que é um dos antagonistas confessos da reencarnação e que pretende que os espíritos e os médiuns que a ensinam sofrem a nossa influência, de vez que os que se comunicam com ele dizem o contrário. Aliás, o Sr. Salguet alega contra a reencarnação objeções especiais, das quais um dia destes faremos objeto de um exame particular. Enquanto esperamos, constatamos um fato. O número de seus partidários cresce sem cessar, ao passo que o dos oponentes diminui. Se tal resultado é devido à nossa influência, atribui-nos uma muito grande, pois se estende da Europa à América, à Ásia, à África e até a Oceania. Se a opinião contrária é verdadeira, como é que não prepondera? Seria então o erro mais poderoso que a verdade? Novos médiuns americanos em Paris. Os médiuns americanos passam, com razão, por superar em número e em força aos do velho continente, no caso de manifestações físicas. A tal respeito, a sua reputação é tão firme, sobretudo depois do Sr. Home, que só o título parece prometer prodígios. Por muita gente, o Squire apenas era designado como médium americano. Um charlatão que, há anos passados, percorria cidades e feiras, anunciava-se como médium americano, posto fosse perfeitamente francês. Eis que nos chegam dois novos, que de médium só têm o nome, e dos quais não teríamos falado, porque sua arte é estranha ao nosso assunto, se sua chegada, anunciada com estardalhaço, não tivesse causado uma certa sensação pela natureza de suas pretensões. Para a edificação de nossos leitores e não sermos taxados de parcialidade, transcrevemos textualmente o seu prospecto de que Paris acaba de ser inundada. Divertimento dos salões parisienses. Novidade, só novidade. Saraus para as famílias e reuniões privadas, dadas pelos médiuns americanos. Sr. C. Edwards Gilroy, de Kingstown, Ontário, Alto Canadá, e Sra. Julia Gilroy, apelidada pela imprensa inglesa e americana, a graciosa sensitiva. Um álbum de mais de 200 páginas, cada uma das quais é uma carta de felicitações assinada pelos maiores nomes da França, tanto da nobreza, da magistratura, do exército e da literatura, quanto por 16 arcebispos e bispos da França, e por um grande número de eclesiásticos de alta distinção. Se acha à disposição das pessoas que, querendo dar um sarau, desejassem previamente assegurar-se do bom gosto da riqueza e da novidade de suas experiências. O senhor e a senhora Gilroy, os únicos na França a fazer experiências, não passaram mais do que 3 meses em Paris e que 42 sessões nos primeiros escalões da capital e nas Tulírias. 12 de maio de 1861,
bem como em casa de vários membros da família imperial. Colocaram imediatamente suas experiências muito acima de tudo que até hoje tinha sido visto como divertimento de saraus. Sua prestidigitação, ao contrário do costume dos senhores físicos, não exige o menor preparativo ou arranjo particular, e os artistas operam facilmente no meio de um círculo de espectadores atentos, sem temer um só minuto verem destruída a ilusão. Os prestígios não passam de fraquíssima parte de seus variados talentos. O mundo dos espíritos obedece às suas vozes. Visões, êxtase, fascinação, magnetismo, electrobiologia, espíritos batedores, espiritismo, etc., etc. Tudo quanto a ciência e o charlatanismo inventaram, que embasbaca os crédulos de nossos dias, até lhes dar uma fé robusta em tudo quanto não passa de charlatanice, onde a gente é comparsa, sem o saber. Numa palavra, o senhor e a senhora Girouard, depois de se terem mostrado como feiticeiros, mas feiticeiros de alta classe, sábios como Merlin, o encantador, demonstrarão, se necessário, os segredos de sua ciência. A fé cristã só terá a ganhar vendo claramente que tudo quanto ela não ensinou não passa de brilhante charlatanismo. Para as pequenas reuniões ou saraus para crianças, o senhor Girouard contratou para todo o inverno os mais hábeis físicos da capital e um ventríloco cognominado o Homem das Bonecas Falantes, que darão sessões a preços reduzidos. Como se vê, esse casal tem nada mais, nada menos a pretensão de matar o espiritismo e se arvoram em defensores da fé cristã, sem dúvida muito surpreendida por encontrar a prestidigitação ao seu serviço. Isto, porém, pode aumentar uma certa clientela. Eles se dizem médiuns e não têm o cuidado de omitir o título de americanos, passaporte indispensável, como os nomes terminados em I para os músicos, e isto para provar que não existem médiuns, visto como, dizem eles, podem produzir, servidos pela habilidade, pela mecânica e por meios particulares, tudo quanto fazem os médiuns. Isto prova uma coisa, é que tudo pode ser imitado. A ilusão é uma questão de habilidade. Mas por que uma coisa pode ser imitada, deduz-se que ela não exista? Para enganar, a prestidigitação imitou a lucidez sonambúlica. Deve concluir-se daí que não haja sonâmbulos? Fizeram cópias de Rafael, que foram tomadas como originais. Porventura, Rafael não existiu? O senhor Robert Houdin muda água em vinho e de um chapéu não preparado faz saírem milhares de objetos que enchem uma caixa grande. Isto pré-julga o milagre das bodas de Caná e a multiplicação dos pães? Mas faz ainda melhor. De uma só garrafa faz saírem 6 deliciosos licores diversos. Todas as manifestações físicas se prestam maravilhosamente à imitação, e são estas que os charlatães exploram. Estes vencem longe os espíritos, principalmente no caso de transportes, pois os produzem à vontade e à hora certa, coisa que não conseguem nem os espíritos, nem os melhores médiuns. Aliás, é preciso fazer justiça àquele cavalheiro e àquela senhora. De modo algum, eles procuram enganar o público. Não se fazem passar pelo que não são. Apresentam-se francamente como hábeis imitadores, no que são mais respeitáveis
que aqueles que falsamente se dizem médiuns. E o são mesmo, muito mais que os verdadeiros médiuns que, para produzirem mais efeitos e vencer os concorrentes, juntam o truque à realidade. É certo que, por vezes, a franqueza é de boa política. Já está muito gasta a apresentação como prestidigitadores vulgares. Mas, pela escamoteação, querer provar que os médiuns são escamoteadores é um toque de novidade que os curiosos pagarão regiamente. Como dissemos, sua habilidade nada prejulga contra a realidade dos fenômenos. Longe de os prejudicar, será de grande utilidade. Para começar, será uma trombeta a mais, chamando a atenção e levando a pensar no Espiritismo as pessoas que dele não tinham ouvido falar. Como em toda crítica, quererão ver o pró e o contra. Ora, o resultado da comparação é indiscutível. Utilidade ainda maior é a de prevenir contra a possibilidade de fraudes e subterfúgios dos falsos médiuns. Provando a possibilidade de imitação, aqueles que se arriscam a arruinar o seu crédito. Se a sua habilidade pudesse ser nociva, seria a confiança que neles depositam, talvez um pouco levianamente, e nos prodígios que tão facilmente obtêm certos médiuns do outro lado do Atlântico, pois não está dito que o senhor e senhora Giraud tenham o privilégio de seus segredos. Se um dia nos for dado assistir a uma de suas sessões, teremos prazer em a relatar para a instrução de nossos leitores. Quando dizemos que tudo pode ser imitado, devemos excetuar as condições realmente normais em que se podem produzir as manifestações espíritas. Donde pode dizer-se que todo fenômeno que se afasta dessas condições deve ser tomado como suspeito. Ora, para julgar devidamente uma coisa, é necessário tê-la estudado. As próprias manifestações inteligentes não estão a salvo da charlatanice. Umas há que, por sua natureza e pelas circunstâncias em que se realizam, desafiam a mais consumada habilidade de imitação, como, por exemplo, a evocação de pessoas mortas, revelando, na verdade, particularidades de sua existência, desconhecida do médium e dos assistentes. E melhor ainda, essas dissertações de muitas páginas, escritas de um jacto sem vacilações, com rapidez, eloquência, correção, profundidade, sabedoria e sublimidade de ideias sobre assuntos dados fora do conhecimento e da capacidade do médium e que este nem compreende. Para executar tais esforços, fora necessário um gênio universal. Ora, os gênios universais são raros e, aliás, não dão espetáculos. É, entretanto, o que se vê todos os dias, não por um indivíduo privilegiado, mas por milhares de indivíduos de todas as idades, sexos, condição social, grau de instrução e cuja honorabilidade e desinteresse absoluto são a melhor garantia de sinceridade, pois o charlatanismo não dá nada de graça. Se o senhor e a senhora Giraud quisessem aceitar uma luta séria neste terreno, que os chamaríamos, deixando-lhes de boa vontade as manifestações físicas. Nota: pessoa que se diz bem informada assegura-nos que Edward Giraud deve traduzir-se por Eduardo
Giraud e Kingstown, Ontário, Alto Canadá, por Saint-Flour Cantal, França. Subscrição em favor dos operários lioneses. A Sociedade Espírita de Paris não podia esquecer os irmãos de Lyon na sua aflição. Desde novembro, apressou em subscrever 260 francos numa loteria beneficente organizada por vários grupos desta cidade. Mas o Espiritismo não é exclusivo. Para ele, todos os homens são irmãos e se devem mútuo apoio, sem acepção de crença. Querendo, pois, dar o seu óbolo à obra comum, abriu na sede da Sociedade, 59, Rua e Passagem Santana, uma subscrição cujo produto será lançado na caixa da subscrição geral do jornal Le Siècle. Uma carta de Lyon, dirigida ao Sr. Allan Kardec, informa que um espírita anônimo acaba de enviar diretamente para tal fim a soma de 500 francos. Que esse generoso benfeitor, cujo incógnito respeitamos, receba aqui o agradecimento de todos os membros da sociedade. Um espírito que se dá a conhecer sob o nome característico e gracioso de Caritas, e cuja missão parece ser a de provocar a beneficência em auxílio da desgraça, ditou a respeito a epístola que se segue e que nos foi enviada de Lyon. Como nós, os leitores, certamente a colocarão no número das mais belas produções de além-túmulo. Possa ela despertar a simpatia de todos os espíritas por seus irmãos sofredores. Todas as comunicações de Caritas são marcadas pelo mesmo cunho de bondade e de simplicidade. Evocada na Sociedade de Paris, disse ter sido Santa Irene, imperatriz. Aos espíritas parisienses que mandaram 500 francos para os pobres de Lyon, obrigada. Obrigado a vós, cujo coração generoso soube compreender nosso apelo e que viestes em auxílio aos irmãos infelizes. Obrigado, pois a vossa oferta vai cicatrizar muitas feridas, aliviar muitas dores. Obrigado, pois soubestes adivinhar que esse fruto de ouro que enviastes momentaneamente apaziguará a fome e aquecerá lareiras apagadas durante muito tempo. Obrigado, sobretudo, porque soubestes disfarçar a boa ação sob a capa do anonimato. Mas se ocultastes o generoso pensamento de serdes úteis aos vossos semelhantes, como a violeta se oculta sob a folhagem, há um juiz, um Senhor para o qual vossos corações não têm segredos e que sabe de onde partiu esse orvalho beneficente que veio refrescar mais de uma fronte escaldante e que afasta a miséria tão temida pelas mães de família. Deus, que tudo vê, conhece o segredo do anônimo e encarregar-se-á de recompensar os que tiverem a inspiração de socorrer as pobres vítimas de circunstâncias independentes de sua vontade. Meus amigos, Deus gosta deste incenso de vossos corações, que, sabendo sentir a dor alheia, também sabe como se pratica a caridade. Ele aprecia, sobretudo, esse devotamento e essa abnegação que se encolhe ante um agradecimento pomposo, preferindo abrigar a sua modéstia sob simples iniciais. Mas ele ligou a todas as bênçãos que o vosso socorro vai atrair, o nome do benfeitor, porque, bem o sabeis, esses transportes de alegria experimentados pelos corações socorridos sobem para Deus, e como ele vê
que esses eflúvios partidos da gratidão são o resultado dos vossos benefícios, anota no grande livro do Espírito generoso que os fez nascer a recompensa que lhe cabe. Se vós fosse dado ouvir essas suaves emoções, essas tímidas notas de simpatia que deixam escapar esses infelizes, à vista de pequena moeda, maná celeste que cai em seu pobre tugúrio. Se vos fosse dado ouvir os gritos infantis do pequenino que não compreende que o pão está assegurado por alguns dias, seríeis muito felizes e direis: a caridade é suave e merece que se a pratique. É que, vede, pouca coisa é necessária para transformar lágrimas em alegria, sobretudo em casa do trabalhador que não está habituado à felicidade visitá-lo com frequência. Se essa pobre formiga que recolhe migalha a migalha o pão cotidiano encontrar em seu caminho um pão inteiro no momento em que perdia a esperança de dar à família o pão diário, então essa fortuna lhe parece tão incompreensível que, não encontrando expressões para a sua felicidade, solta algumas palavras isoladas, as quais se seguem lágrimas de ternura. Socorrei, pois, os pobres, meus amigos, esses operários que não têm como última esperança senão a morte no hospital ou a mendicidade num canto de rua. Socorrei tanto quanto puderdes, para que, quando Deus vos reunir, seguindo a extensa avenida que leva ao grande portal, em cujo frontispício estão gravadas as palavras amor e caridade, Deus, reunindo os benfeitores e os beneficiados, vos diga a todos: soubestes dar, fostes feliz em receber. Vamos, entrai, que a caridade que vos guiou vos introduza no mundo radioso que reservo aos que têm como divisa: amai-vos uns aos outros. Caritas. Observação. A quem farão acreditar que foi o demônio quem ditou tais palavras? Em todo caso, se for o demônio que impele a caridade, nada se perde em fazê-la. Ensinos e dissertações espíritas. A fé, a esperança e a caridade. Bordeaux, médium, Senhora Cazé Maju. A fé. Sou a irmã mais velha da esperança e da caridade. Chamo-me fé. Sou grande e forte. Aquele que me possui nem teme o ferro nem o fogo. É a prova de todos os sofrimentos físicos e morais. Irradio sobre vós com um facho cujos jactos brilhantes se refletem ao fundo dos vossos corações e vos comunico a força e a vida. Entre vós dizem que transporto montanhas, mas eu vos digo: venho erguer o mundo, porque o Espiritismo é a alavanca que me deve ajudar. Uni-vos a mim, venho convidar-vos, eu sou a fé. Sou a fé, moro com a esperança, a caridade e o amor no mundo dos espíritos puros. Muitas vezes deixei as regiões etéreas e vim à terra para vos regenerar, dando-vos a vida do espírito. Mas, fora os mártires dos primeiros tempos do cristianismo e alguns fervorosos sacrifícios, de longe em longe, ao progresso da ciência, das letras, da indústria e da liberdade, não encontrei entre os homens senão indiferença e frieza, e tristemente retomei o meu vôo para o céu. Julgai-me em vosso meio, mas vos enganais,
porque a fé sem obras é um semblante de fé. A verdadeira fé é vida e ação. Antes da revelação do Espiritismo, a vida era estéril. Era uma árvore ressequida pelo raio e que nenhum fruto produzia. Reconhecem-me por seus atos. Eu ilumino as inteligências e aqueço e fortifico os corações. Afasto para bem longe as influências enganadoras e vos conduzo para Deus pela perfeição do espírito e do coração. Vinde colocar-vos sob a minha bandeira. Sou poderosa e forte. Eu sou a fé. Sou a fé, e o meu reino começa entre os homens, reino pacífico que os tornará felizes no presente e na eternidade. A aurora de meu aparecimento entre vós é pura e serena. Seu sol será resplandecente e seu ocaso virá docemente embalar a humanidade nos braços de eternas felicidades. Espiritismo, derrama sobre os homens o teu batismo regenerador. Eu lhes faço um apelo supremo. Eu sou a fé. Georges, bispo de Périgueux. A esperança. Meu nome é Esperança. Sorrio à vossa entrada na vida, sigo-vos passo a passo e não vos deixo senão nos mundos onde para vós se realizam as promessas de felicidade, incessantemente murmuradas aos vossos ouvidos. Sou vossa fiel amiga, não repilais minhas inspirações. Eu sou a esperança. Sou eu que canto através do rouxinol e que solto aos ecos das florestas essas notas lamentosas e cadenciadas que vos fazem sonhar com o céu. Sou eu que inspiro à andorinha o desejo de aquecer os seus amores no abrigo de vossas moradas. Brinco na brisa ligeira que acaricia os vossos cabelos. Espalho aos vossos pés o suave perfume das flores dos vossos canteiros. E quase não pensais nessa amiga tão devotada. Não a repilais, é a esperança. Tomo todas as formas para me aproximar de vós. Sou a estrela que brilha no azul, o quente raio de sol que vos vivifica. Embalo as vossas noites com sonhos ridentes. Expulso para longe as negras preocupações e os pensamentos sombrios. Guio vossos passos para o caminho da virtude. Acompanho-vos nas visitas aos pobres, aos aflitos, aos moribundos e vos inspiro palavras afetuosas e consoladoras. Não me repilais, eu sou a esperança. Eu sou a esperança. Sou eu que, no inverno, faço crescer na casca dos carvalhos o musgo espesso com que os passarinhos fazem seus ninhos. Sou eu que, na primavera, coroo a macieira e a amendoeira de flores rosas e brancas e as espalho sobre a terra como uma juncada celeste que faz aspirar a mundos felizes. Estou convosco, principalmente quando sois pobres e sofredores. Minha voz ressoa incessantemente aos vossos ouvidos. Não repilais, eu sou a esperança. Não me repilais, porque o anjo do desespero me faz uma guerra encarniçada e se esgota em vãos esforços para junto de vós tomar o meu lugar. Nem sempre sou a mais forte, e quando ele consegue me afastar, vos envolve com suas asas fúnebres, desvia os vossos pensamentos de Deus e vos conduz ao suicídio. Uni-vos a mim para afastar sua funesta influência,
e deixai-vos embalar docemente em meus braços, porque eu sou a esperança. Felícia, filha do médium. A caridade. Eu sou a caridade, sim, a verdadeira caridade. Em nada me pareço com a caridade cujas práticas seguis. Aquela que entre vós usurpou o meu nome e fantasista, caprichosa, exclusiva, orgulhosa. Venho-vos premunir contra os defeitos que, aos olhos de Deus, empanam o mérito e o brilho de suas boas ações. Sede dóceis às lições que o Espírito de verdade vos dá por minha voz. Segui-me, meus fiéis, eu sou a caridade. Segui-me. Conheço todos os infortúnios, todas as dores, todos os sofrimentos, todas as aflições que assediam a humanidade. Sou a mãe dos órfãos, a filha dos velhos, a protetora e suporte das viúvas. Curo as chagas infectas, trato de todos os doentes. Visto, alimento e abrigo os que nada têm. Subo aos mais humildes tugúrios e às mais miseráveis mansardas. Bato à porta dos ricos e poderosos, porque, onde quer que exista uma criatura humana, há, sob a máscara da felicidade, dores amargas e cruciantes. Oh, como é grande minha tarefa! Não poderei cumpri-la se não vierdes em meu auxílio. Vinde a mim, eu sou a caridade. Não tenho preferência por ninguém. Jamais digo aos que de mim necessitam: tenham os meus pobres procura alhures. Ó falsa caridade, quanto mal fazes! Amigos, nós não devemos a todos. Crede-me, não recusei assistência a ninguém. Socorrei-vos uns aos outros com bastante desinteresse para não exigir reconhecimento de parte dos que tiverdes socorrido. A paz do coração e da consciência é a suave recompensa de minhas obras. Eu sou a verdadeira caridade. Ninguém sabe na terra o número e a natureza de meus benefícios. Só a falsa caridade fere e humilha àqueles a quem beneficia. Evitai esse funesto desvio. As ações desse gênero não têm mérito perante Deus e atraem a sua cólera. Só Ele deve saber e conhecer os generosos impulsos de vossos corações, quando vos tornais os dispensadores de seus benefícios. Guardai-vos, pois, amigos, de dar publicidade à prática da assistência mútua. Não mais lhe deis o nome de esmola. Crede em mim, eu sou a caridade. Tenho tantos infortúnios a aliviar que por vezes tenho o colo e as mãos vazias. Venho dizer-vos que espero em vós. O Espiritismo tem como divisa amor e caridade. E todos os verdadeiros espíritas quererão no futuro conformar-se a esse sublime preceito ensinado pelo Cristo há 18 séculos. Segui-me, pois, irmãos, eu vos conduzirei ao reino de Deus, nosso Pai. Eu sou a caridade. Adolfo Dilpite, Bispo de Argélia. Instruções dadas por nossos guias sobre as 3 comunicações acima. Meus amigos, vós deveis ter pensado que um de nós havia dado os ensinamentos sobre a fé, a esperança e a caridade. E tinhais razão. Felizes por ver espíritos tão elevados vos dando, com frequência, conselhos que vos devem guiar em vossos trabalhos espirituais,
não é menor a nossa alegria, suave e pura, quando vimos ajudar a tarefa do vosso apostolado espírita. Podeis, pois, atribuir ao espírito de Georges a comunicação sobre a fé, sobre a esperança, a felícia. Aí encontrareis o estilo poético que tinha em vida, e a da caridade a Dupit, bispo da Argélia, que na terra foi um dos seus fervorosos apóstolos. Ainda teremos que tratar da caridade sob outro ponto de vista. Falo-emos dentro de alguns dias. Esquecimento das injúrias. Sociedade Espírita de Paris, médium Senhora Costel. Minha filha, o esquecimento das injúrias é a perfeição da alma, como o perdão das feridas feitas, a verdade é a perfeição do espírito. A Jesus foi mais fácil perdoar os ultrajes de sua paixão do que ao último de vós perdoar uma leve zombaria. A grande alma do Salvador, habituada à doçura, nem concebia amargura nem vingança. As nossas atingidas por ninharias esquecem o que é grande. Diariamente os homens imploram a Deus o perdão, que desce sobre eles como benéfico orvalho. Mas seus corações esquecem essa palavra sem cessar repetida na prece. Em verdade, vou-lo digo, o fel interno corrompe a alma. É a pedra enorme que a fixa ao solo e retarda a sua elevação. Quando fordes insultados, entrai em vós mesmos, examinai vosso pecado interior, aquele que o mundo ignora. Medi a sua profundidade e curai a vossa vaidade pelo conhecimento de vossa miséria. Se mais grave a ofensa atingir o coração, lamentai o infeliz que a cometeu, como lamentais o ferido cuja chaga verte sangue. A piedade é devida àquele que aniquila seu futuro. No Jardim das Oliveiras, Jesus conheceu a dor humana, mas ignorou sempre a amargura do orgulho e a pequenez da vaidade. Foi encarnado para mostrar aos homens o tipo da beleza moral que lhes devia servir de modelo. Não vos afasteis jamais. Amassai as vossas almas como a cera mole e fazei que a vossa argila, transformada, se torne um mármore imperecível que Deus, o grande escultor, possa assinar. Lázaro. Sobre os instintos. Sociedade Espírita de Paris, médium Senhora Costel. Ensinar-te-ei o verdadeiro conhecimento do bem e do mal, que o espírito confunde com frequência. O mal é a revolta dos instintos contra a consciência, esse tacto interior e delicado, que é o tacto moral. Quais os limites que o separam do bem, que contorna por toda a parte? O mal não é complexo, é uno e emana do ser primitivo, que quer a satisfação dos instintos à custa do dever. Primitivamente, destinado a desenvolver no homem animal o cuidado de sua conservação e de seu bem-estar, o instinto é a única origem do mal, porque, persistindo mais violento e mais áspero em certas naturezas, ele as impele a se apoderarem do que desejam ou a concentrar o que possuem. O instinto a que os animais obedecem cegamente e que a sua própria virtude deve ser incessantemente combatido pelo homem, que quer elevar-se e substituir o grosseiro utensílio da necessidade pelas armas finamente cinzeladas da inteligência. Pensas, porém, que nem sempre o instinto é mau,
e que, por vezes, a humanidade lhe deve sublimes inspirações, como, por exemplo, na maternidade e em certos atos de dedicação, nos quais, com presteza e segurança, substitui a reflexão. Minha filha, tal objeção é precisamente a causa do erro em que caem os homens, prontos a desconhecerem a verdade, sempre absoluta nas suas consequências. Sejam quais forem os bons resultados de uma causa má, os exemplos jamais devem levar a concluir contra as premissas estabelecidas pela razão. O instinto é mau porque é puramente humano, e a humanidade não deve pensar senão em se despojar, em deixar a carne para elevar-se ao espírito. E se o mal contorna o bem, é que o seu princípio, muitas vezes, tem resultados opostos a si mesmo, e que o fazem desconhecer do homem leviano e arrastado pela sensação. Nada de verdadeiramente bom pode emanar do instinto. Um impulso sublime não é devotamento, assim como uma inspiração isolada não é gênio. O verdadeiro progresso da humanidade é a sua luta e o seu triunfo contra a essência mesma de seu ser. Jesus foi enviado à Terra para provar humanamente. Pôs a descoberto a verdade, bela fonte escondida nas areias da ignorância. Não perturbeis mais a limpidez da linfa divina pelos compostos do erro. E crede, os homens que não são bons e devotados, senão instintivamente, o são mal, porque sofrem uma cega dominação que de repente pode precipitá-los no abismo. Lázaro. Observação. Não obstante o nosso respeito pelo espírito de Lázaro, que nos tem dado tantas e tão belas páginas, permitimos-nos não concordar com suas últimas proposições. Pode dizer-se que há duas espécies de instintos, o animal e o moral. O primeiro, como diz muito bem Lázaro, é orgânico. É dado aos seres vivos para a sua conservação e a de sua progenie. É cego, quase inconsciente, porque a providência quis dar um contrapeso à sua indiferença e à sua negligência. Já o mesmo não se dá com o instinto moral, que é privilégio do homem. Pode assim ser definido: propensão nata para fazer o bem ou o mal. Ora, essa propensão é devida ao estado de maior ou menor avanço do espírito. O homem cujo espírito já é depurado faz o bem sem premeditação e como uma coisa muito natural, pelo que se admira de ser louvado. Assim, não é justo dizer que os homens que não são bons e devotados, senão instintivamente, o são mal, porque sofrem uma cega dominação que, de repente, pode precipitá-los no abismo. Os que são instintivamente bons e devotados denotam um progresso realizado nos que o são intencionalmente. O progresso está por se realizar, por isso há trabalho e luta entre os dois sentimentos. No primeiro, a dificuldade está vencida. No segundo, deve ser vencida. O primeiro é como o homem que sabe ler e lê sem esforço, quase sem a perceber. O segundo é como o que soletra. Porque um chegou mais tarde, terá menos mérito que o outro? Meditações filosóficas e religiosas, ditadas pelo espírito de Lamennais, Sociedade Espírita de Paris, Médium Senhor A. Didier. A Cruz. Em meio às revoluções humanas, em meio a todos os distúrbios,
a todos os desencadeamentos do pensamento, eleva-se uma cruz alta e simples, fixada num altar de pedra. Um menino esculpido na pedra tem nas mãos uma bandeirola, sobre a qual se lê uma palavra: Simplicitas. Filantropos, filósofos, deístas e poetas, vinde ler e contemplar essa palavra. É todo o Evangelho, toda a explicação do cristianismo. Filantropos, não inventeis a filantropia. Só existe a caridade. Filósofos, não inventeis une a sabedoria. Só existe uma. Destas, não inventeis um Deus. Só existe um. Poetas, não perturbeis o coração do homem. Filantropos, quereis quebrar as cadeias materiais que mantêm cativa a humanidade. Filósofos, elevais panteões. Poetas, idealizais o fanatismo. Para trás, sois deste mundo, e o Cristo disse: meu reino não é deste mundo. Ó, sais demasiadamente deste mundo de lama para compreenderdes estas sublimes palavras. E se algum juiz suficientemente poderoso vos pudesse perguntar: sois filhos de Deus? Vossa vontade morreria no fundo da garganta e não poderíeis responder como Cristo em face da humanidade. Vós o dissestes. Vós todos sois deuses, disse o Cristo. Quando a língua de fogo desce sobre as vossas cabeças e penetra os vossos corações, vós todos sois deuses, quando percorreis a terra em nome da caridade. Mas sois filhos do mundo quando contemplais os sofrimentos atuais da humanidade e não pensais em seu futuro divino. Homem, que aquela palavra seja lida por teu coração e não por teus olhos de carne. O Cristo não erigiu um panteão, elevou uma cruz. Bem-aventurados os pobres de espírito. As várias ações meritórias para o espírito após a morte são principalmente as do coração, mais que as da inteligência. Bem-aventurados os pobres de espírito não quer apenas dizer bem-aventurados os imbecis, mas também aqueles que, cumulados de dons intelectuais, não os empregam para o mal, porque é uma arma muito poderosa para arrastar as massas. Contudo, como dizia Gerard de Nerval, ultimamente. Nota explicativa 1. Alusão a uma comunicação de Gerard de Nerval. A inteligência desconhecida na Terra terá um grande mérito perante Deus. Com efeito, o homem de inteligência poderosa, lutando contra todas as circunstâncias infelizes que vêm assaltá-lo, deve regozijar-se com estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Isto não se deve entender unicamente na ordem material, mas também nas manifestações do espírito e nas obras da inteligência humana. As qualidades de coração são meritórias, porque as circunstâncias que as podem impedir são muito pequenas, muito raras e muito fúteis. A caridade deve brilhar por toda a parte, apesar de tudo, para todos, como o sol para todo o mundo. O homem pode impedir a inteligência do seu próximo de se manifestar, mas nada pode sobre o coração. As lutas contra a adversidade, as angústias da dor podem paralisar os impulsos do gênio, mas não podem parar os da caridade. A escravidão. Escravidão. Quando se pronuncia este nome, o coração sente frio, porque vê à sua frente o egoísmo e o orgulho.
Quando um padre vos fala de escravidão, refere-se a essa escravidão da alma, que rebaixa o espírito do homem e o faz esquecer a sua consciência, isto é, a sua liberdade. Oh, sim, esta escravidão da alma é horrível e diariamente excita a eloquência de muitos pregadores. Mas a escravidão do ilota, a escravidão do negro, que se torna aos seus olhos? Diante desta questão, o sacerdote mostra a cruz e diz: esperai. Com efeito, para esses infelizes é a consolação a oferecer. E ela lhes diz: quando vosso corpo for dilacerado pelo chicote e morrerdes de sofrimento, não penseis mais na terra, pensai no céu. Teçamos aqui uma das questões mais graves e terríveis que agitam a alma humana e a lançam na incerteza. Está o negro à altura dos povos da Europa e a prudência humana, ou antes a justiça humana lhe deve mostrar a emancipação como o meio mais seguro de chegar ao progresso da civilização? Nesta questão, os filantropos mostram o Evangelho e dizem: Jesus falou de escravos? Não, mas Jesus falou da resignação e disse essas sublimes palavras: meu reino não é deste mundo. John Brown, quando eu contemplo teu cadáver na forca, sinto-me tomado de profunda piedade e de admiração entusiasta. Mas a razão, esta brutal razão que incessantemente nos arrasta ao porquê, nos leva a nos perguntarmos a nós mesmos: que teríeis feito após a vitória? Allan Kardec.